Quem diz a verdade, o depoimento verdadeiro é como o voo da andorinha. Ele é uma coisa linear, direta, sem oscilação. E a mentira é sempre como o voo do morcego, que é oscilante, que varia, etc. Metaforicamente é uma boa imagem, porque quem mente ela não consegue construir, ela planeja uma história, cria, melhor dizendo, uma história, mas aquela história, ela não consegue planejar tudo, imaginar tudo. E diante das perguntas que vão surgindo, ele vai caindo em contradição, o depoente, né? Então, normalmente, as contradições importantes revelam um depoimento mentiroso, né? Mais do que isso, se conta uma história, se conta uma versão, e ela é derrubada por um fato posterior, né? Olha, nós deixamos a criança com o pai. O pai mostra as mensagens e prova que não estava com ele criança, né? Então, daí você precisa construir uma nova versão a respeito daquilo. Então, ele vai o tempo todo se contradizendo. E isso, inclusive, o depoente vai se enfraquecendo mentalmente até o momento que ele acaba, muitas vezes, confessando. Porque ele constrói um castelo, a sua versão é um castelinho que ele construiu, achando que aquilo é seguro, e ele, na verdade, vai desmoronando aos poucos até que ele rui totalmente, né? Ele cai e fica desmoronado porque se constata que ele não consegue dar explicação minimamente plausível para esse tipo de evento. O depoimento mais difícil para quando há um homicida, quando há um crime cometido, seja qualquer crime, mas referindo ao homicídio, o mais difícil de demonstrar que ele é falso, quando o depoente, o acusado, ele diz a verdade em tudo, exceto no ponto relacionado ao crime. Então é mais difícil você pegá-lo no contrapé, digamos assim, pegar uma contradição dele. Imagine alguém que visitou um amigo, um sócio, ex-sócio, e matou essa pessoa. Se ele diz que não esteve na casa da vítima, e existe uma imagem que o flagra lá, o depoimento dele já vai perdendo credibilidade e ele vai se enfraquecendo mentalmente. Agora, se ele fala que esteve lá, fala os horários corretos, fala a hora que ele saiu, fala para onde ele foi, fala todo o trajeto correto, mas diz, eu saí dali, ele estava vivo. Você tem a possibilidade, em tese, que alguém tenha ingressado lá. Esse depoimento é difícil de ser demonstrado que é falso, é difícil condenar uma pessoa diante disso. Agora, um depoimento como o deles, assim, logo de cara, uma coisa absurda, inclusive são pessoas que não têm talvez muita capacidade cognitiva para elaborar algo sofisticado, então se torna uma mentira muito primitiva. E as contradições vão surgindo e vão revelando, e você ouve aquilo e você percebe que é uma mentira. O Código de Processo Penal, em relação a vestígio do crime, ele traz no artigo 158 uma regra que é a seguinte: quando o crime deixa vestígio, você não pode deixar de fazer o exame de corpo de delito, né? Então, o exame de corpo de delito é a perícia que se faz no vestígio de qualquer tipo de crime que deixe vestígio. No caso específico do homicídio, a necropsia ou autópsia, se preferirem, ela é feita e ela comprova a existência da morte. Então o Código dá preferência a esse tipo de prova no artigo 158. E o entendimento do Código é o seguinte: se você tem a possibilidade de fazer uma prova técnica, por que você vai abrir mão dela e optar por uma prova testemunhal, que é sempre mais problemática? A prova técnica é uma prova mais segura. Mas, ao mesmo tempo, o Código sabe que há situações em que os vestígios desaparecem. Então não é que não foi feito, não é uma situação em que o exame de corpo de delito não tenha sido feito por negligência do Estado. Não, os vestígios desapareceram. Há vários casos como esse no país. Daí o próprio Código, no artigo 167, dá uma alternativa a isso, dizendo o seguinte: se os vestígios tiverem desaparecido, você pode suprir a falta do exame de corpo de delito através da prova testemunhal. Então isso é possível, né? Então, em tese, eles podem responder sim pela morte da criança que desapareceu. Agora veja, é preciso entender o seguinte: na maioria, quase totalidade dos homicídios que vão a júri, tem um fato que é incontroverso: a morte. Né? Por quê? Porque você tem um cadáver, na quase totalidade, houve a necropsia e a morte está constatada, ninguém discute isso. Na maioria dos casos, também não se discute que houve homicídio. Né? Porque houve homicídio, a vítima está esfaqueada, foi estrangulada, foi alvejada por tiros, etc. O homicídio também é incontroverso. O que vai ser controverso? O que vai ser objeto do debate? Vai ser a autoria,
circunstâncias que podem levar à legítima defesa, qualificadoras, um privilégio e assim por diante. Esse é o que normalmente acontece. Num homicídio sem cadáver, a gente começa mais embaixo, digamos assim. Nós temos que primeiro provar que houve morte. Então a morte que normalmente, quase sempre, em razão do cadáver, ela é incontroversa, aqui no caso de homicídio sem cadáver, ela será algo controverso. Então a defesa sempre pode alegar que você não tem certeza de que houve um homicídio, de que houve uma morte, melhor dizendo, né? O Brasil tem um trauma muito grande com o caso dos irmãos Naves, que é de 1937, que ocorreu em Araguari, Minas Gerais. Caso famoso, o caso dos irmãos Naves. Eles foram condenados por um homicídio, cumpriram pena, um deles já tinha morrido quando apareceu a vítima viva. E vítima aqui com aspas, né? Porque não era vítima de homicídio coisa nenhuma. Não existiu homicídio. Então, é uma prova possível condenar alguém sem cadáver por homicídio, mas é mais difícil porque você primeiro tem essa controvérsia que precisa ser dirimida. O júri vai ter que decidir se houve ou se não houve morte, num primeiro momento. Depois, essa morte pode ter sido acidental, o júri vai ter que concluir que houve um homicídio de fato, e depois a autoria. Então é uma prova mais difícil, sobretudo num caso como esse. É evidente que o júri leva em consideração o fato de que eles foram condenados pela morte da Ana Lívia. Então é evidente que há uma situação desfavorável a eles. Mas é preciso... É muito mais difícil a comprovação nesse caso. Nós estamos diante de uma situação em que há um crime gravíssimo, né? Uma criança foi morta, uma criança de tenra idade foi morta pela mãe e pelo padrasto. Então isso já é extremamente grave. O que eles fazem quando tentam incriminar o Rafael? Eles agregam ainda mais gravidade, ainda maior reprovabilidade ao fato. Então aquilo que é um homicídio de uma criança, homicídio com meio cruel, todas as circunstâncias que revelam a gravidade, a torpeza daquele crime, eles ainda acrescentam isso, né? Tentam incriminar uma pessoa inocente. Então é uma circunstância muito grave, porque torna aquele crime de homicídio ainda mais grave. A pena, inclusive, no crime, ele deve ser sempre como um mapa das montanhas, né? Tem sempre que você prestar atenção nas circunstâncias, porque há montanhas mais altas que outras e assim por diante. Nada no direito penal, no aspecto relacionado à reprovabilidade, é uma planície. Ele é sempre um terreno tortuoso, né? Um terreno acidentado. Então a gente olha para esse crime e sente uma repulsa muito grande pela gravidade, e quando você pensa, imagine se tivesse dado certo essa estratégia deles, eles teriam matado uma criança e condenado o inocente à prisão por uma morte que ele não cometeu. Então é evidente que é uma circunstância que agrava, que deve ser considerado, inclusive, na fixação da pena. O Código Penal, no artigo 121, ele já, desde 1990, ele estabelece uma causa de aumento de pena de 1/3. Inclusive, o aumento de pena pode levar a pena acima do máximo. Então, o aumento de pena, mais do que agravante, é muito desfavorável ao réu. 1/3 é bastante. Você considerando que a pena mínima desse caso, para o homicídio qualificado é de 12 anos, né, você aumenta 1/3, ou seja, 4 anos a mais, é bastante significativa. Então, é uma circunstância que vai aumentar a pena, está previsto expressamente. Em 2006 teve uma mudança. Agora em 2022, que é posterior a esse fato, então não vai atingir o fato, nós temos no Código Penal uma nova qualificadora se o crime for cometido contra menor de 14 anos. Né? Hoje seria considerado uma qualificadora a mais. Então o Código reconhece que uma pessoa com menos de 14 anos é uma pessoa mais frágil, mais desprotegida. Essa conduta merece uma reprovabilidade maior. E a dosimetria da pena, ela me pareceu bastante branda, né? A pena, o resultado da pena me parece muito branda. A título de comparação, se nós pegarmos o caso Nardoni, o pai foi condenado a uma pena de 30 anos e a madrasta foi condenada a uma pena de 26 anos. Essa disparidade, ainda que a gente entenda que cada caso é um caso, ela é uma disparidade que me parece injustificável, né? Esse caso, nós temos, primeiro, 2 agravantes para a mãe. Crime cometido contra descendente e crime cometido prevalecendo-se quando o autor se prevalece da condição de convivência doméstica, etc.
crime cometido contra ascendente porque contraria um valor social importante de proteger o descendente, né? De ter respeito, amor, carinho pelo descendente. Então você comete um crime contra ele, é algo que merece uma pena maior. Crime cometido quando a pessoa se prevalece das relações domésticas é porque eu estou num ambiente que se pressupõe que eu esteja protegido. Estou na minha casa, né? Então eu tenho uma criança que está em casa. É o lugar que, em tese, ela está mais protegida. E o crime foi cometido ali. Então, só de começo, nós temos duas agravantes. Além disso, o homicídio, nesse caso, tem duas qualificadoras, né? Nós temos o crime cometido por motivo torpe, porque é um crime cometido, temos aqui 3 qualificadoras. Então, é um homicídio cometido com 3 qualificadoras. Primeiro, motivo torpe. Torpe é aquele motivo repugnante, motivo que viola valores sociais predominantes na sociedade. Você mata uma criança porque quer ficar livre com a mãe dela, por exemplo, né? Isso é algo que revela torpeza, uma torpeza além da torpeza inerente ao homicídio. Primeiro. Segundo, tivemos aí um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Como que uma vítima dessa idade pode se defender estando em casa com a mãe? Ela vai se defender como de uma agressão da mãe? Quando, na verdade, é a própria mãe que deveria protegê-la, que deveria defendê-la. Então, tem esse recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E há também um meio cruel, né? Um meio que causa um sofrimento além do necessário. Ela foi duramente espancada, cheia de marcas, foi espancada, surrada, até que viesse a morrer. Então, aqui, veja, temos 3 qualificadoras. Depois, temos o aumento de pena de 1/3, né, porque o crime foi cometido contra menor de 14 anos. Então esse é o quadro geral. 2 agravantes para a mãe, uma só para o padrasto. Temos 3 qualificadoras e mais uma causa de aumento de pena. Então resultar numa pena de 14 anos me causa estranheza. A pena, com uma qualificadora, o crime já passa a ser de 12 anos. 3 qualificadoras, 14, já é estranho. Uma causa de aumento de pena, agravantes, e resultar numa pena de 14 anos, realmente é algo que me causa estranheza. Foi uma pena, portanto, dentro do quadro concreto, uma pena muito branda.